Olá, vamos falar do nosso entrevistado de hoje com as palavras dele mesmo. Nasci no Rio de Janeiro em 1960. No Brasil, trabalhei como redator de publicidade, diretor de arte e jornalista. Mas por muitos anos estive fora do país, viajando e trabalhando em ofícios diversos, tais como carpinteiro, mergulhador, garçom, professor de esgrima, desenhista de histórias em quadrinhos, colhedor de tâmaras e mão de obra em escavações arqueológicas em Israel. Estamos falando de Max Velati, também autor de 17 livros, a maior parte deles voltados para o público juvenil com temática de história e filosofia. Exatamente. Voltando lá para trás, como sempre, Max. Como é que foi a sua infância? Você nasceu no Rio. Eu nasci infância no Rio. De menino carioca ali na praia? Não, na verdade não. É o oposto disso. Eu, muito novo, a família se mudou para São João del Rei, então eu virei o garoto de cidade no interior de Minas. E fiquei em São João del Rei até mais ou menos 15 anos de idade. Então, minha infância foi mesmo de cidade pequena, de brincar ali perto da igreja, de fazer as coisas que os meninos daqui do interior fazem, nada a ver com praia, com surf, nada disso, o oposto. E logo depois, mais ou menos, com 18 anos, você foi para os Estados Unidos? Aos 15 eu vim para Belo Horizonte, fiquei aqui um tempo, e aí aos 18, na época era muito comum isso de ir para os Estados Unidos, de aprender um novo idioma, de uma vida meio de aventura. Eu embarquei nesse sonho e fui para os Estados Unidos com 18 anos e fiquei lá um ano. E trabalhava. Não, na verdade eu cheguei e querendo aprender o idioma, e à medida que eu fui aprendendo, eu fui pegando ofícios mais remunerados. Eu era já esgrimista, então foi uma porta de entrada até num campo de trabalho novo, que era dar aula de esgrima numa cidade onde não tinha professor de esgrima. Acabei dando aula para o pessoal de teatro, depois desenhei cenário para peça de teatro. Então foi uma experiência muito rica porque era muito mal planejada. Então esse improviso ajudou bastante para que a viagem fosse interessante. Como você mesmo diz em algum momento, que eu já não me lembro onde, para o bem e para o mal você foi autodidata. Para o bem e para o mal, qual o bem e qual o mal? Bom, para o bem é porque, de novo, essa falta de planejamento traz surpresas que são maravilhosas, traz lições que você não podia sonhar receber, mesmo no seu melhor planejamento. E para o mal, porque existem lugares ou trabalhos ou empregos que exigem um tipo de comprovação que eu nunca tive. Então, o diploma, a vida acadêmica, o título, isso sempre esteve fora do meu percurso. Então, para o mal é isso. E para o mal também porque, como eu sou autor da minha própria formação, eu cometi erros, continuo cometendo, vou cometer no futuro, e eu preciso ir me corrigindo ao longo da trajetória, e muitas vezes sem um guia, sem uma orientação que na universidade você geralmente encontra. Então, para o mal também é isso. Eu não sei, porque eu olho para a minha vida acadêmica, eu também cometi erros, alguns erros fatais, talvez, em termos de carreira acadêmica. A gente comete mesmo, né? Uma época eu me filiei a uma determinada teoria, enfim, que não tinha muita afinidade com ela e fiquei muitos anos naquela teoria até descobrir que eu não tinha essa afinidade. Por isso que eu não conseguia, talvez, publicar, escrever, né? Se fosse em outra chave. Enfim, a gente comete os erros mesmo, né? Não tem jeito, né? A desvantagem de ser um autodidata é que você não tem a quem culpar. Então, os erros que eu cometi, eu sou o único responsável. Na vida acadêmica dá para você distribuir esses erros, essas faltas, mas como autodidata você não pode fazer isso. Então, você tem que aguentar os erros e se parabenizar pelos acertos, porque também ninguém vai bater a mão nas suas coisas e é você que está por sua conta. E essa questão do mundo da publicidade, como é que você entrou e como é que foi sua relação? Eu gozado que eu entrei como ilustrador numa grande agência e a minha infância, a minha adolescência, eu sempre passei desenhando em caderno e rabiscando, fazendo cartaz para amigos. Todo mundo tinha certeza que eu ia seguir uma carreira nas artes, mas no sentido de ser um arquiteto, um artista plástico, até eu tinha certeza disso. E entrei na publicidade como ilustrador, então fazia sentido, né? O meu percurso estava me levando para esse lugar mesmo. Mas aí já no começo da minha carreira como ilustrador, eu decidi que eu queria escrever, que eu queria ser redator. E na agência causou um problema, porque eu tinha acabado de ser contratado como ilustrador e de repente estava pedindo para mudar de
de quadro, mudar de ofício completamente. E ninguém acreditava muito que um ilustrador pudesse ter competência para virar um redator assim, da noite para o dia. E aí me deram uma campanha de teste. Eu estava disputando essa vaga com redatores já bastante consagrados no mercado, que era uma grande agência. E, por um descuido aí qualquer do destino, acabei sendo escolhido. Minha campanha foi considerada a melhor e virei, então, redator de publicidade. A partir daí, eu comecei a escrever profissionalmente. Mas aí você se enfronhou mais ainda no mundo da publicidade. Você foi responsável por contas, não é? Fui, porque eu tinha algum conhecimento estético, vamos dizer assim, quer dizer, eu podia conversar com diretores de arte, eu podia falar de igual para igual do ponto de vista da estética, e como redator, eu podia, então, entender as questões do cliente de uma maneira abrangente. Isso acabou me empurrando um pouco para cima, né, porque eu tinha esse conhecimento mais global da questão do trabalho. E isso, então, fez com que eu atendesse ou ajudasse a atender contas bem complexas. Mas você também me falou, numa apresentação que você fez para mim, que num determinado momento você resolveu largar porque o mundo da publicidade parece que exigia ter mais estômago. Como assim? Talvez eu tenha cometido uma injustiça. Isso não é só da publicidade. Eu acho que grandes corporações, grandes empresas... Nossa, no jornalismo precisa ter muito estômago. Pois é. Muito. Então, eu acho que isso não é da publicidade e eu até lamento ter acusado a publicidade de ser a única com esse problema. Eu não tenho talento para trabalhar em grandes corporações, grandes organizações, para lidar com bancos, eu não tenho, e eles precisavam de alguém que tivesse. Então... Mas deixa eu te falar, por exemplo, no meu caso, por exemplo, como jornalista, eu lembro que o estômago que era necessário era, primeiro, para enfrentar uma grande competição entre as próprias pessoas da área. E depois a própria cobertura de determinados assuntos. Eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo, que, aliás, comigo não, nem foi comigo, foi com o Chico Pinheiro, que ele chegou numa delegacia, eles tinham prendido uns ciganos muito pobres. E aí eu sei que o delegado obrigou, era um dia de chuva, eles estavam molhados, aí obrigou eles a dar a mão para os outros, assim, uma coisa humilhante, entendeu? E o Chico falou que ficou muito incomodado e eu fiquei tanto que eu guardei isso, né? Então, assim, é o tema, às vezes o tema que você tem que cobrir e a hierarquia, a competição, mas e na publicidade? Na publicidade não é diferente de outros lugares. Você tem a competição por maiores salários, por autorias de projetos, os egos, né, atrapalham muito. Você tem a ganância dos donos das empresas que querem aumentar o lucro e querem, enfim, ganhar de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente viu aí em casos recentes aí nos tribunais aí de como é que as agências participaram de esquemas complicados, né? Então, é o que toda corporação no mundo capitalista faz para poder continuar grande ou continuar crescendo. Então, tem pessoas que adoram isso e querem fazer disso carreira. Eu não me senti confortável e demorei a perceber isso, porque foram quase 15 anos de agência, mas aprendi e não pretendo voltar, se eu puder evitar. Uhum. Agora, você mesmo disse, você é um autodidata porque você não gosta do estudo na instituição. Qual que é o problema aí, eu digo assim? Porque ao mesmo tempo você gosta de ler, você gosta de estudar. Na verdade, eu acho que porque eu fui um mau aluno, nunca fui um aluno muito bom, e parte por incompetência mesmo, por não conseguir entender uma equação de segundo grau, enfim. Tinham coisas que eu queria estudar e a escola me tomava um tempo e uma energia que eu não tinha sobrando. Então eu decidi sair da escola para poder me dedicar àquelas coisas que de fato me interessavam. E essas eu não parei de estudar até hoje. Eu brinco até com a minha filha que eu estudo 2 vezes mais ou 3 vezes mais do que qualquer pessoa que eu conheça que está fazendo qualquer curso universitário. Então eu sou um grande estudioso, porque eu sou um apaixonado por milhões de coisas. Pelo conhecimento. Eu tenho uma curiosidade infantil. Agora, eu só não consegui submeter esse desejo às regras e ao currículo que a escola oferece. Mas isso sou eu, para o bem e para o mal. Então, eu tomei essa escolha e estudo. Eu tenho uma biblioteca imensa, eu estudo sábado, domingo e feriado sobre os assuntos mais diversos, até porque ser escritor exige esse tipo de curiosidade, senão você não vai fazer nunca um trabalho respeitável. E para sua filha, o que você fala para ela? Que ela está nascendo como profissional numa época diferente e ela não pode me ouvir
porque isso vale para o que aconteceu antes, agora não, tem que estudar mesmo. E é verdade, porque eu acho que o mundo mudou um pouco, né? Eu lembro quando eu comecei jornalismo, eu não era boa estudante de jornalismo, de comunicação, não era. Eu era uma péssima estudante. Faltava muito, acho que estava num momento que eu estava descobrindo muitas coisas, a vida boêmia, né? Sim, sim. Que, aliás, eu aprendi muito com a vida boêmia. Mesas que eu frequentei com Murilo Rubião, o tanto que eu aprendi, foi um curso de literatura, conviver com Murilo Rubião, por exemplo. Mas eu percebo que o mundo mudou mesmo. Muito. Se eu tivesse tomado, talvez, a decisão hoje, eu teria vantagens que eu jamais poderia sonhar na época que eu abandonei a escola, eu fui estudar por conta própria. Quer dizer, não tinha internet, não tinha a Amazon para você trazer livro, não tinha nada. Você tinha que ir atrás do conhecimento. E onde eu morava, em São João do Rei, que é uma cidade pequena, isso ficava ainda mais inacessível. Então, foi um caminho bastante duro do ponto de vista prático, de conseguir as fontes que eu queria, de ter tempo para fazer as coisas que eu queria, de ganhar o meu sustento enquanto estava fazendo a minha própria formação. Então, são decisões. Hoje em dia, na internet, você pode escolher o curso, fazer a distância, então, tem facilidades que eu não podia sequer imaginar. E outras exigências também, né? Também, o mercado ficou mais competitivo. Mas vamos fazer um intervalinho, nós voltamos daqui a pouquinho com mais sobre a vida de Max Velati.